Declaração de leitura do livro O Imperativo Confessional. Karl R. Trueman. O Imperativo Confessional. Karl R. Trueman, de 1917 a 2012, é um teólogo cristão e historiador eclesiástico. Ele foi professor de Teologia Histórica e História da Igreja no Seminário Teológico de Westminster, onde ocupou a cátedra Paul de História da Igreja. Em O Imperativo Confessional, Trueman pretende demonstrar o quão legítimo e necessário é a adoção e uso dos credos e confissões. Na introdução ele define sua motivação ao escrever a obra da seguinte maneira: a razão que motiva a escrita deste livro é minha crença no caráter vital dos credos e das confissões para o bem-estar presente e futuro da Igreja. Para isso, ele divide a obra em 6 capítulos. Capítulo 1. No primeiro capítulo, Trueman pretende demonstrar os motivos pelos quais a Igreja contemporânea, quase que unânime, tende a rejeitar a ideia de credos e confissões. Embora entenda que há plausibilidade em seus argumentos, percebi que este primeiro momento foi tão dedicado a provar sua própria necessidade de fortalecer a proposição, que os argumentos se tornaram cansativos e em certos pontos, talvez, desnecessários. A leitura já no início tornou-se demasiadamente cansativa. Com isso, não quero dizer que não sejam argumentos reais, mas que parece transmitir a ansiedade do autor em que seus argumentos sejam aceitos. Contudo, um de seus argumentos que certamente refletem a atmosfera da atual era, é o fato de que vivemos um momento histórico-social, mesmo na comunidade da fé, em que as pessoas têm aversão à ideia de autoridade externa. Ou seja, cada um deseja afirmar sua própria verdade e autoridade, logo, a ideia de documentos confessionais que sirvam de régua reguladora para a conduta das pessoas passa a ser visto de forma repressiva. Para mim, esse é sem dúvida o melhor argumento introdutório que ele utilizou e que certamente, à luz do presente momento, o que mais define a rejeição às autoridades, sejam eclesiásticas ou documentais. Capítulo 2. No segundo capítulo Trueman pretende demonstrar o quanto a alegação piedosa de alguns grupos que afirmam ter como único credo a Bíblia é, na verdade, antibíblica. Trueman pretende provar isso com base em 4 argumentos proposicionais. Defendendo a importância e adequação das palavras à narrativa bíblica e, como consequência, do nosso entendimento de Deus e de sua revelação. Da instrução bíblica de que os seres humanos não são autocriados, mas possuem, na falta de palavra melhor, uma essência que lhes é dada exteriormente. A evidência bíblica do uso de afirmações semelhantes a credos e a necessidade de transmitir o modelo das sãs palavras. O ensino neotestamentário sobre o governo bíblico da Igreja e, em decorrência, da Igreja institucional encarregada da transmissão fiel da fé. Cal, 2012, página 72. No final desse capítulo Trueman demonstra a relação entre o credo como exposição das verdades reveladas pela Escritura. Em suma, se a Escritura é a regra que define o que cremos e vivemos, os credos são por sua vez a regra regulada pela Escritura. Essa afirmação desqualifica a acusação atual de que os credos são documentos antiquados, visto que seria o mesmo que afirmar que as verdades bíblicas expostas no mesmo são. Usando a terminologia técnica, se a Escritura é a regra reguladora, então os credos e as confissões, adotados pelas igrejas como declarações de fé, são as regras reguladas. Cal, 2012, página 110. Capítulo 3. Quando passamos do período da história bíblica para a era pós-apostólica, não deveria causar surpresa que formulações semelhantes a credos logo começassem a aparecer na literatura cristã. É claro, precisamos entender que os credos têm um aspecto duplo: o primeiro, há o conteúdo, conceitual e linguístico, planejado para servir à transmissão da fé. Podemos chamar isso de preocupação doutrinária. Segundo, há a natureza normativa e vinculante desses credos à Igreja. A isso podemos chamar de preocupação eclesiológica. A afirmação supracitada demonstra a assertiva de que a Igreja cristã já no primeiro período viu a necessidade de estabelecer sua fé com o fim de demonstrar por meio do contraste aquilo que era heterodoxo. Já nos primeiros séculos a Igreja precisava estabelecer de forma inequívoca qual era a razão de sua esperança. Além disso, era necessário que a nova fé tivesse um padrão doutrinário que pudesse ser crido e ensinado.
Trueman demonstra que a Igreja pós-apostólica percebeu a necessidade de estabelecer as doutrinas outrora ensinadas pelos apóstolos. Segundo o autor, essa preocupação é certamente percebida já no período apostólico, podendo ser comprovada, por exemplo, nos escritos paulinos e sua preocupação para que as igrejas plantadas fossem fortemente estruturadas com convicções e uma liderança firme. Capítulo 4. No quarto capítulo, Trueman fala sobre o processo de fragmentação. Segundo ele, esse processo de fragmentação da igreja institucional exigiu, em conjunto, um movimento de confessionalização. Trueman ainda afirma que esse movimento, por ter como pano de fundo questões políticas e territoriais, possui um impulso teológico, visto que as novas igrejas perceberam a necessidade de se identificarem em contraste com as demais, e um político, uma vez que de igual modo os territórios e as cidades precisavam ser definidos. Neste capítulo Trueman aborda 5 principais documentos confessionais, dos artigos anglicanos, de livro de oração comum, os artigos de religião, e o livro das homilias, o livro de concórdia, as 3 formas de unidade, a Confissão Belga, 1561, o Catecismo de Heidelberg, 1563, e os Cânones de Dort, 1619, os Padrões de Westminster, Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster, e por fim, de forma bem rápida, a Confissão de Batista de 1689. Capítulo 5. Neste capítulo Trueman demonstra a relação íntima existente entre os credos e a doxologia. Ele oferece exemplos claros de como a própria Escritura aponta para um elemento doxológico doutrinário. Ou seja, autores bíblicos, como Paulo, apresentam verdades teológicas por meio da doxologia. Além disso, essa influência doutrinária está também exposta em documentos antigos da comunidade cristã, como a Didaquê. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar no nosso coração, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A-te a glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e bebida espirituais, e uma vida eterna por meio de teu servo. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A-te a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos 4 ventos esta igreja santificada para o teu reino que preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha, e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel, venha, que não é fiel, converta-se. Maranata. Amém. Cal, 2012. Página 188. Capítulo 6. Por fim, Trueman pretende listar vantagens que nós, crentes no tempo presente, com nossos desafios sociais, políticos, e com toda a certeza, doutrinários, podemos ter ao reconhecermos e adotarmos fórmulas de credos e confissões. Embora pareça repetitivo, e de fato é, Trueman nos lembra por diversas vezes que mesmo um cristão que não aceita credos escritos, de uma forma ou de outra possui algum tipo de credo, mesmo que seja oral. É impossível fazer qualquer afirmação sobre qualquer assunto bíblico sem que se use uma fórmula credal. Qualquer afirmação que busque tornar conhecido ou explicar algo a respeito de Deus, certamente é um esforço teológico e que por consequência tem origem em uma elaboração anterior sobre o que se crê. Em resumo, no último capítulo, o autor demonstra como os credos e confissões servem como dispositivo delimitador sobre o que cremos, o caráter e papel da Igreja e seus membros, ou da autoridade e legitimidade do oficialato, ou definir o que nos separa das seitas, elemento que confere identidade e, por consequência, o seu caráter formal, unificador.